Publicado em 1985 no Japão, mas só agora chegado ao país, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias e já te conto um pouco mais sobre o novo livro do Haruki Murakami no Brasil. Olá, leitores e leitoras, eu sou Douglas Heraldo do blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira. E aproveitando, eu já te convido a se inscrever aqui no canal e também curtir esse vídeo, compartilhar se você achar interessante e discutir aqui nos comentários o que você achou ou o que você está esperando dessa nova obra do Haruki Murakami no Brasil. O livro, então, publicado pela editora Alfaguara, que é por onde saem as obras do Murakami aqui no Brasil, com esta bonita e interessante capa, mas que também retrata e traz muito do que é a obra em si, nessa sua ideia, na sua constituição, tanto quanto binária, e que tem lógica relacionada quando se pensa em tecnologia. Alguns, inclusive, pensam esta obra enquanto cyberpunk. Um pouco disso também, mas talvez não tanto, porque a primeira coisa que a gente tem que pensar dessa narrativa do Murakami é que, além das suas características, especialmente quando a gente pensa a presença forte, muito forte do insólito, a gente tem esta noção que os gêneros aqui também não são assim fronteiras extremamente delimitadas ou muito bem constituídas. Tanto é que é uma obra que, ao mesmo tempo, vai ter uma base muito forte e uma construção muito forte com uma pegada de ficção científica. Ela também flerta, brinca e joga com os limites da própria fantasia. Aliás, o que faz muito sentido, porque os limites entre a fantasia e a ficção científica nem sempre são tão bem delimitados assim como uma fronteira de um país que tem uma linha que corta, e mesmo essas fronteiras têm um quê, muitas vezes, de imaginário. E essa leitura aqui, de fato, a primeira coisa que a gente precisa pensar sobre esse livro do Murakami é o poder forte da constituição e da presença do imaginário na narrativa. Aliás, quando a gente pensa em uma das minhas preocupações com o futuro e uma das minhas preocupações enquanto sociedade é uma possível morte do imaginário, hoje a gente vê as pessoas muito presas, às vezes alienadas, a questões muito curtas, análises muito rasas, muito pequenas, ou mesmo às vezes a morte da imaginação, um afastamento inclusive do cinema, dos filmes ou da própria literatura. Enfim, se a gente analisar isso de um modo em que as gerações mais novas cada vez menos consomem ficções, mesmo com a amplitude de oferta que se tem, isso tem um impacto no imaginário. E esta é uma obra que reforça e que nos apresenta a importância e a força do imaginário na constituição humana, no pensamento humano. Porque ela é uma obra que trata em várias camadas e em várias formas essa força e esta importância do imaginário para a constituição humana. E aí, justamente nesse sentido, ela acaba também flertando com essas regiões fronteiriças do gênero. O livro em si, ele é mais ou menos divididos em duas partes. A gente poderia, inclusive, dizer dividido em duas partes, porque essa é um pouco da lógica da organização dos capítulos internos, aí organizado pelo Haruki Murakami, em que nós vamos ter uma parte com o impiedoso País das Maravilhas, que em princípio nos parece a parte da constituição de um mundo real, de um Japão tecnológico e existente de fato. Aliás, por ser escrito em 1985, é lógico que nós vamos encontrar muitas questões relativas ao tempo, ao Cronos, muito deste período dessa época, mas o que não retira da obra a natureza tecnológica, mesmo que sejam computadores, mesmo que seja uma tecnologia, mesmo que seja uma programação pensando nos anos 80, que inclusive no Japão já estava bem mais avançada, e mesmo que tenhamos máquinas e equipamentos de tal época, né, que até inclusive a questão da leitura temporal é um tanto interessante nesse sentido. Mas esta primeira parte, ou esta parte que constitui o livro, assim a gente poderia chamar, que é um impiedoso País das Maravilhas, nós temos essa parte assemelhada ao real, então, onde nós temos um programador
e um programador que trabalha aí uma característica interessante nessa narrativa, que é a presença e a força das corporações. O Estado, ele até existe, mas ele existe numa parceria um tanto curiosa entre as corporações, as megacorporações e a presença do Estado, mas há duas megacorporações relacionadas às informações e ao Big Data. Aliás, isto é bem interessante no livro do Murakami, porque estamos falando então de 1985, e aqui a gente vai ter a força e a presença de algo que no nosso contemporâneo, no nosso presente, se mostra muito relevante, muito importante, que é a guerra pela informação dos dados. O Murakami aqui já antecipa esse movimento global da importância dos dados, e as duas empresas existentes aqui são duas empresas que trabalham com a questão dos dados produzidos, e aí num estilo mais ou menos 1974 surge um terceiro momento, uma terceira força nesse equilíbrio das duas corporações, né? Que é uma questão muito interessante também para o nosso contemporâneo e para o nosso futuro, quando cada vez mais nós percebemos, não só no Oriente, mas também no Ocidente, a substituição do Estado por grandes corporações, inclusive com uma certa divinização do indivíduo por essas corporações, como acontece aqui. Então, o protagonista, que também é o narrador dessa aventura, que é o narrador dessa jornada, ele é um funcionário de médio e baixo escalão dessa empresa, que não tem o conhecimento total dessa mega corporação e que simplesmente faz a sua função enquanto programador, né, para aquilo que é contratado. E aí é um detalhe bem interessante. Se a gente for pensar nessa obra do Murakami, algo que me chama a atenção é que não temos aqui um processo identitário ou de identidade, tanto do narrador, que é um narrador personagem, e isso é bastante curioso, mas quanto aos demais personagens do livro, que aliás, né, a gente tem um belo tijolo aqui, que é um livro longo, né, vocês podem ver esse belo material aqui da Alfaguara. Mesmo sendo um livro longo, ele é um livro com redutos personagens, quase assim, personagens numa quantidade de uma novela, por exemplo, do que propriamente para um romance com várias pontas e várias coisas soltas. Aliás, isso é bem curioso e bem legal, porque a narrativa que nos envolve desde o primeiro princípio, porque esse é um livro que nós pegamos para ler e já não conseguimos largar mais, pela criatividade, pela imaginação, pela forma como o texto vai se apresentando para nós, e a tradução aqui ajuda certamente bastante nisso. Ele é um livro que não tem várias frentes de ação quanto num romance, mesmo estando dividido em duas aparentes narrativas distintas, como eu vinha falando, um Impiedoso País das Maravilhas e depois O Fim do Mundo, que é uma outra narrativa, essa muito mais próxima da fantasia do que propriamente a ficção científica. Mas pensando ainda nesta parte, dessa lógica da narrativa que adentra aí o Impiedoso País das Maravilhas, e esse simulacro ou esta aproximação com o que seria a parte real das coisas e da vida, o processo, como eu vinha falando, da identidade das personagens é totalmente retirado. E retirado de tal modo porque a nomenclatura, como as pessoas aparecem, não é pelo nome, não é pela sua identidade própria, mas sim pela função que exerce, como a questão do programador, do professor, ou então da moça da biblioteca, enfim, todas as personagens aqui não são nomeadas, elas não trazem uma identidade específica e própria, mas simplesmente são peças nesta maquinação que desempenham determinadas funções. O que se repete com a contraparte do livro, que inicialmente nós pensamos como uma narrativa diferente, que já que é um outro mundo, já que é uma outra perspectiva, em que também nós vamos ter um narrador em primeira pessoa, só que em vez deste mundo de corporações, de empresas, este mundo cyber da tecnologia, é um espaço ainda mais reduzido, é uma terra erma, em meio a um cenário com animais mitológicos, fantásticos, com uma rotina muito própria e diferente, e aqui totalmente marcado pela presença da fantasia na construção da obra,
mas ali também nós vamos ter não somente a identidade das personagens, mas as funções, tanto que o narrador desta parte específica será o leitor de sonhos, teremos o guardião, alguns ainda serão chamados de velhos, mas a maioria das personagens que vão surgir no processo serão simplesmente nomeadas pela função que exercem para aquelas respectivas sociedades. Neste mundo fantástico, que é um tanto quanto utópico, ele se mostra enquanto uma utopia, mas uma utopia da qual o seu narrador personagem desconfia e daqui a pouco tem um desejo, uma vontade de retornar ao seu mundo anterior, do qual ele não lembra nada, mas sente esse desejo. E ele vai olhando com um ar desconfiado, mas ao mesmo tempo ainda encantado e apaixonado por essa utopia, um tanto quanto estranha, que para você viver ela, para você estar nela, você precisa deixar algo em troca, e algo que na verdade pode ter um preço bastante alto no sentido não financeiro, não econômico, mas aqueles preços que às vezes a gente pode querer demorar a pagar. O curioso é que com o avançar da narrativa, com o avançar da história, nós vamos percebendo que as duas narrativas vão estar bastante integradas, e ao cabo que ao final perceberemos logicamente que ambas constituem uma mesma narrativa, e uma narrativa que daí vai adentrar as questões da consciência e do que é a própria existência humana e a possibilidade de coabitação de diferentes mundos, dos mundos que nós podemos constituir, porque de algum modo, e aí um jogo de palavras bastante interessante, o fim do mundo na verdade é um princípio de um novo mundo, e aqui acho que não incorro no spoiler, mas vamos tentar não ir mais além que isso, mas a ideia é que este fim do mundo, nesta contradição, pode representar uma nova jornada, enquanto o mundo real do narrador protagonista vai se dissolvendo assim numa espécie de curiosa contagem regressiva para o seu final, para o enredo se terminar, para a sua própria extinção pessoal e identitária. E aí nesse processo, essa questão do ser humano enquanto apenas uma função é bem curiosa, porque o narrador é alguém que daqui a pouco não deixará rastro, alguém que não deixará nenhum legado, ele é só mais um número na constituição do mundo. E aí esse olhar é um tanto quanto distópico, né? A gente vai seguidamente neste livro estar dançando entre a utopia e a distopia. Um olhar que muitas vezes será melancólico e até triste sobre a existência humana, especialmente se a gente pensar o impiedoso País das Maravilhas, onde cada vez mais a gente vai construindo a noção de ser apenas um número, um dado, talvez um algoritmo existente nesse universo todo, mesmo que nós possamos vivenciar a nossa própria narrativa, a nossa própria aventura e sermos o protagonista da nossa jornada, uma jornada que dentro de um cômputo maior será praticamente nada, um a mais, um número a mais, uma função a mais. E aliás, não menos curioso que na obra do Murakami, uma coisa muito legal é que para quem curte ler uma obra muito rica em referências e influências, fora toda a riqueza da sua criatividade, são as influências e referências especialmente relacionadas à música e ao cinema, que a todo instante o Murakami vai trazendo e vai citando, tanto que essas referências, como Bob Dylan, entre outros cantores, serão os únicos, as referências são as únicas coisas com identidade constituída e própria, e isso é bastante significativo também na leitura da narrativa. Outra característica importante do Haruki Murakami nesta obra é que no início dessa jornada, especialmente no impiedoso País das Maravilhas, que em tese nós vamos ter essa abordagem mais próxima do real ou de algo realista, como é característico em sua obra, e aqui eu já fiz a leitura, por exemplo, de A Crônica do Pássaro de Corda, com Murakami, coisas estranhas vão acontecendo e ele vai narrando com uma naturalidade incrível, né? Os narradores vão observando aquilo sem um questionamento do quão estranho aquilo pode parecer. Seja entrar num elevador incerto, que não se sabe se leva para o alto ou para cima, seja a presença de criaturas subterrâneas, como os tenebrosos,
das quais não se explica muito, seja os encontros amorosos, os apartamentos explodindo, enfim, o dia a dia do narrador protagonista aqui de O Impiedoso País das Maravilhas cada vez vai entrando numa onda mais e mais agitada, estranha, insólita, incrível, e ele vai agindo como se aquilo fosse da rotina, do normal. O mundo dele é invadido por uma série de situações inesperadas, por uma série de acontecimentos estranhos, né, e representativos, e ainda assim ele permanece com aquela lógica de, legal, tá aí, mais uma coisinha assim. Não há um estranhamento por parte do narrador protagonista quanto a esses acontecimentos estranhos que vão percorrendo o seu dia a dia. E aí a soma de tudo isso, enfim, a soma de todos esses elementos é o que vai nos prendendo cada vez mais à narrativa e vai fazendo dessa leitura uma leitura extremamente fantástica, rica e criativa. E aí, voltando para aquela minha ideia e pensamento acerca do imaginário, é o que vai constituindo a força e a beleza desse romance. Ele é um romance que nos carrega para o onírico, para o hipnagógico, termo que o Lourenço Mutarelli gosta muito e que também surge aqui nessa narrativa, e eu achei bastante interessante isso e bastante curioso, né? Mas para muitos autores a literatura nos leva a este espaço entre a vigília e o sono e o sonho, esse espaço intermediário da nossa existência, e o Murakami parece que faz isso aqui e com muita habilidade. E, na verdade, ele é um livro que ele passou à frente de muitos que eu tenho na fila. Eu tenho muitas obras ainda por ler na fila, eu tenho muitas narrativas por ler, daquelas que a gente recebe, daquelas que a gente também tem por necessidade da leitura, e ele passou à frente e a leitura foi indo, foi fluindo de uma maneira encantadora e de uma forma que você adentra aquele mundo. E, aliás, falando no hipnagógico, na questão do espaço onírico, é daqueles livros que nos convidam a sonhar e de fato, mobiliza inclusive a nossa vida noturna, a nossa vida onírica, porque há algumas obras, eu já comentei no Listas Literárias em algum momento, e há alguma lista em relação a isso, de que algumas obras têm aquele poder de despertar o nosso mundo onírico ainda mais, né, de nos levar para a origem, para nos fazer uma inserção, como no filme A Origem, assim, muito forte. E esse é um livro que remete um pouco a isso, assim, ele é um sonho acordado bem interessante, é uma obra e uma narrativa que com certeza vai cativar vocês, é uma narrativa que entre os fãs do Murakami certamente é muito apreciada, mas se você não conhece ou não conhecia o Haruki Murakami, certamente pode começar por esse livro aqui, que ele é uma jornada fantástica e é uma leitura muito boa mesmo, muito interessante, muito rica na constituição e no pensamento, e não só isso, uma declaração também da relevância e da importância do imaginário para nossa existência. E aí, lembrando que também, de outra forma e com outras palavras, mas neste mesmo tom, nós temos a resenha deste livro ali no blog Listas Literárias, aquele blog com as listas mais criativas e originais da internet brasileira, mas você já sabe disso. Te convido a você a acessar a resenha lá no Listas Literárias, ver outras resenhas que temos do Haruki Murakami, e também lembrando que você se inscrever aqui no canal, você compartilhar, se você curtiu também essa nossa análise, curtiu da forma como a gente conversa de livros, sem essa pressa, sem ficar querendo falar em poucos segundos e poucos minutos, mas conversar de fato de uma maneira do nosso jeito, do meu jeito de falar sobre livros e literatura, que pode ser cheia de insights, que pode ser longa, mas enfim, uma maneira diferenciada da gente comentar sobre as nossas leituras. Se você gostou, se já leu, se já gostou ali do Fim do Mundo e o Impiedoso País das Maravilhas, deixe aí nos comentários, ou então se você está interessado ou pretende ler o livro, também coloque ali nos comentários o que você acha, né, dessa sua possível e provável leitura. E se você conhece o Haruki Murakami, já leu o Haruki Murakami, quer falar um pouco mais sobre o autor, também coloque ali nos comentários, que dentro do possível, das nossas viabilidades, a gente está sempre respondendo ali, conversando com vocês aqui no nosso canal do YouTube. Até a próxima, um grande abraço, até lá!